Aloha galera, ela no mar na área, bate-papo com Alberto Mariano, um dos pioneiros do Windsurf de Alagoas. Fica ligado. Hoje eu tô aqui com esse cara que é muito especial, fez esse convite, né, em nome do Windsurf Clube com os outros pioneiros, pra gente contar um pouquinho sobre a história do Windsurf de Alagoas, nessa praia belíssima, né, com esse coqueiral lindo, um baita de um visual, um cenário incrível pro meu canal. Fico muito feliz pelo convite, até quero te agradecer por tudo isso. E quero que você conte pra galera que tá assistindo como foi o teu início nas ondas. Bom, primeiro seja bem-vindo aí a Alagoas, né, Praia do Francês aqui. Nossa. Acho que você se amarrou esses dias que passou. Total. Aí. O meu início nas ondas começou bem cedo mesmo, assim, Eu sempre morei num bairro onde tinha uma praia, né, em Maceió. Então a diversão da minha família era ir pra praia. Aos finais de semana era praia. Então eu cresci na praia. E começou a pegar onda, começou brincando de peito, né? Uhum. Como eu acredito que a maioria começa, pegando jacaré. E no caminho de casa até a praia, o que a gente encontrasse na rua, a gente levava para pegar onda. Podia ser uma tampa de privada, de sanitário, assim, podia ser qualquer coisa, um pedaço de madeira. Tudo era prancha pra gente, né? Uhum. Chegava lá, se funcionasse, a gente ficava o dia todo brincando com aquilo ali, senão a gente dispensava e aí ia pegar nativo mesmo, como a gente chama, sem prancha, sem nadadeira, sem nada. Massa. Daí começou mesmo. Show. E de onde é que surgiu essa ideia de se criar o tal do Windsurf de Alagoas? No que vocês se inspiraram? Cara, a história da criação do Windsurf de Alagoas começou com um cara chamado Ricardo Márcio, né, o índio, que pegava onda ali com todo mundo, mas um certo dia ele pegou uma prancha quebrada, uma prancha de surf quebrada, levou na oficina de um cara chamado Marco Sapo, que era a oficina Tubão, e lá eles tiveram essa ideia de fazer uma prancha que a gente não tinha ideia que era uma handboard, que era uma handplane, a gente nem sabia como chamava. Mas teve a ideia de fazer uma prancha e colocar na mão. Porque antes de surgir essa prancha que a gente usa, a galera pegava onda com as pranchinhas de acrílico, que a galera mesmo fazia, entendeu? Com placas assim, placa de pedaço de acrílico, a galera cortava o formato numa pranchinha e colocava na mão. Muito inspirado também numas pranchinhas de natação que surgiram na época, umas pranchinhas de natação. Quando a galera viu aquilo aí achou legal e começou a usar aquilo ali. Mas voltando para a prancha do Windsurf, esses dois caras tiveram a ideia, fizeram essa pranchinha já de poliuretano, como uma prancha convencional do surf normal. E já com esse encaixe da mão em formato de X ali, né? Sim. E, cara, quando o índio chegou na praia com essa prancha aí, assim, revolucionou tudo, porque todo mundo queria ter uma prancha daquela, entendeu? E ele, na real, foi o primeiro cara que passou a arrebentação, assim, porque a gente não tinha nadadeira, então ficava até onde alcançava, para empurrar o pé no chão e pegar a onda. E ele passou daquela linha, assim, e foi buscar onda lá dentro, entendeu? Em outside. E aquilo, porra, a molecada pirou na época com aquilo ali. E aí surgiu realmente o Windsurf, entendeu? E foi um boom na época, todo mundo queria uma prancha daquela. As pranchas as oficinas de surf passaram a fazer a pranchinha, o palmar, entendeu? Que irado. E aí surgiu, a história toda começou daí. Em qual praia que foi? Isso foi na praia da Jatiuca, mas a galera nativa de lá chama de Mata Garrote, na época. Hoje é conhecida como Praia do Rainha. Legal. E quando ele surgiu com esse esporte, todo mundo ficou empolgado, como é que vocês chamavam isso? Então, você imagina Nordeste do Brasil, nos anos 80, início dos anos 80, 84, 85, a gente não tinha informação do que acontecia nada lá fora, entendeu? E a gente chamava de surf de peito. Era surf de peito, a vida inteira foi surf de peito, né? Depois vieram as competições, e nas competições a gente chamava de surf de peito, sempre foi surf de peito. Só de uns anos para cá surgiu o nome de body surf, né? Mas até chegar no windsurf era surf de peito.
Massa. E aí, qual que é a inspiração do handsurf? Porque o nome ele já diz, né? Surf com as mãos. Mas a gente vê que existem inúmeras pranchas, hoje em dia, de inúmeras matérias-primas, que também alguns chamam de handsurf, mas o de vocês tem um diferencial. Então, como que veio esse nome e o que ele diferencia das outras? Então, vou te contar a história do nome handsurf, tá? A gente chamou a vida inteira, como eu lhe falei, de body surf ou surf de peito, né? Como eu lhe falei, a gente não tinha ideia do que acontecia lá fora. E em 1994, uma amiga nossa chamada Neda de Luna, ela assumiu a então Associação Alagoana de Body Surf. Não, Associação Alagoana de Surf de Peito, tá? Que a gente tinha lá em Maceió. E ela organizou tudo, porque estava tudo meio parado. E em 94 ela teve a ideia de mandar alguns atletas de Maceió para o Rio de Janeiro, para competir nos eventos de lá, porque a gente teve conhecimento que no Rio existia campeonato, existia uma associação também. Ela mandou uma carta para o Elvis, né, que é um cara bastante conhecido do body surf lá do Rio, e ficamos na expectativa. Quando essa carta volta do Rio, o Elvis responde que tudo bem, que a gente poderia mandar quantos atletas a gente quisesse para o Rio de Janeiro, que seria muito bem-vindo. Só que na carta ela menciona a nossa prancha. E na resposta vem falando que não podia usar prancha no Rio, entendeu? Não, que aqui você pode só usar a nadadeira e aqui ninguém usa prancha. Então a Neda fez uma reunião imediatamente com todo mundo e falou, ó galera, lá no Rio eles não usam prancha na competição, é proibido. E o nome do esporte que eles fazem lá é body surf ou surf de peito. Então o nome do nosso esporte aqui, que é completamente diferente do que eles fazem lá, não pode ser body surf, entendeu? Então vocês surgiram um nome aí e a gente vai mudar o nome do esporte. E foi aí que surgiu esse nome hand surf. A gente pensou, e não lembro quem, mas acho que eu fui um dos caras que dei a ideia também de hand surf, que é a prancha na mão, né? Você faz um surf com a mão. A propósito, esse nome é para se escrever ele junto, porque foi assim que a gente deu o nome ao esporte, né? Muita gente escreve separado, né? Mas a gente, quando, vamos dizer, registrou esse nome, é hand surf, uma palavra só. E a partir daí, de 94, o nome ficou hand surf, as competições passaram a se chamar campeonato de hand surf, e até hoje é hand surf, ficou esse nome. E... um detalhe. Muito interessante, a gente deu esse nome ao esporte sem saber se esse nome já existia em algum lugar, entendeu? Não havia informação. Quando chegou a internet, né, lá para o final dos anos 90, por aí é que a gente, cara, começou a mexer na internet, começou a buscar, e aí descobriu que esse nome já existia, o nome hand surf já existe, inclusive separado, entendeu? É o nome de uma pranchinha de pegar onda. E aí começamos a descobrir vários outros tipos de prancha, né? Existem pranchas de se pegar onda, de se usar na mão no mundo inteiro, né? No Hawaii, na Califórnia, para onde você for, você vai achar um tipo de prancha de colocar na mão para pegar onda. E, cara, desde que surgiu a internet que eu venho procurando, pesquisando, mas igual ao que a gente faz aqui, eu ainda não encontrei nas minhas pesquisas, entendeu? Adoraria muito encontrar, cara. Para poder ter com quem discutir, né? Pô, eu acho que eu teria 32 anos para conversar sobre hand surf com essa pessoa, entendeu? E 32 anos é o que você tem de prática? É o tempo que eu considero de hand surf, porque foi quando eu comprei a minha primeira prancha de hand surf, entendeu? Antes eu pegava de qualquer jeito, como eu lhe falei, mas em 87 eu consegui comprar minha pranchinha mesmo do hand surf, e aí eu considero de 87 para cá o meu tempo de hand surf, né? Legal. Isso que você falou de já existir esse nome naquela época lá do tal do hand surf, é até algo muito interessante, né? Um tempinho atrás eu fiz um episódio falando, né? Body surf e hand surf, qual que é o melhor? E eu coloquei essa chamada, mas pra galera mesmo assistir o vídeo, ficar meio curioso, o que é melhor, né? É o que eu sempre falo, o que é melhor não existe o que é melhor, existe o que a pessoa gosta mais e cada um tem uma
uma proximidade maior com uma coisa. Você pode gostar muito mais do body surf sem nada, eu posso gostar do body surf com a nadadeira e posso gostar do handsurf, não tem problema nenhum. A grande questão é a seguinte, quando eu vinha fazendo essas pesquisas também, que eu fiquei muito curiosa com esses termos de, nos Estados Unidos, por exemplo, chamam de handboarding, né, ou de handsurfing e tal, eu fiquei muito curiosa com isso, porque a galera muitas vezes colocava a prancha na mão, né, e só continuava na parede, às vezes fazia um parafuso ou outro. E quando eu descobri o grupo de vocês, eu comecei a observar que não era só o descer na parede e fazer um parafuso, por exemplo. Era muito mais que isso, era fazer um cutback, era você fazer uma rasgada de verdade, você fazer um floater. Então, como que veio essas manobras para vocês? Já foi lá na década de 80 ou foi assistindo o surf convencional de alguma forma que despertou? Então, essa sua pergunta aí envolve dois assuntos, na verdade, assim. Eu aproveito até para responder ao vídeo que você colocou lá, eu não respondi lá, mas vou responder agora a você. Essa coisa de ser melhor ou ser pior, cara, eu acho que isso aí não existe, entendeu? Também acho. Na minha cabeça não entra essa história, assim. E quando eu costumo viajar para Rio, Espírito Santo, Bahia, enfim, para onde eu posso ir, Noronha, quando eu consigo fazer uma viagem assim para levar o esporte, para mostrar o esporte, sempre acontece às vezes uma coisa de meio que não sei se é uma rivalidade, uma coisa de gente achar que não, o meu é melhor, o meu é pior. Então o meu discurso é sempre o seguinte, não tem essa coisa de melhor ou pior, entendeu? Não se trata de ser melhor ou pior do que ninguém, são coisas diferentes, né? Se trata de ser diferente, né? E aí entra na questão da diferença, por que é diferente, né? Cara, quando a gente começou a usar essa pranchinha, o que a gente tinha como referência era o surf de prancha, né? Era Tom Curren, Tom Carroll, Derek Rowe, essa galera do surf dos anos 80, Martin Potter. Então era o que a gente via em termos de manobra, né? E a gente começou a querer fazer aquilo com a nossa prancha, né? Foi meio que uma coisa assim de, pô, os caras dão um float ali, então vamos tentar. Eu lembro do Sivori, a gente ainda nem se conhecia, mas eu ficava olhando ele assim, ele já tentando dar um float assim na onda, sabe? Eu, pô, aquele cara... Depois todo mundo ficou amigo, mas no início assim a gente ficava um olhando o outro, que era o que o outro estava fazendo, né? E as manobras do esporte, elas são derivadas, eu diria que 80% do surf tradicional é aquela vontade da gente ir lá e cravar a bordinha da prancha e fazer uma rasgada, entendeu? E aí tem manobras do body surf também, como o parafuso, que é uma manobra original do body surf, e manobras do bodyboard também, como o El Rolo, né? O amigo lá do Rio, Rodrigo Bruno, ele definiu bem esse nosso esporte, assim, né? Ele deu uma sacada que a gente não tinha pensado ainda. Ele falou que o nosso esporte é um elo perdido, entendeu? Entre as três modalidades, porque existe o surf, existe o bodyboard, existe o body surf e existe o handsurf ali, que consegue fazer um pouco de cada manobra, entendeu? E realmente a gente consegue, assim. Hoje não, que eu já estou com 45 anos, eu não dou mais os aéreos que eu dava, mas eu com 20 eu decolava, cara. Eu pegava velocidade com aquela pranchinha ali e na junção eu saía voando mesmo por cima da onda e completava, entendeu? Infelizmente a gente não tem muita mídia disso, muito vídeo, né, cara? Não tínhamos recurso e tal, aí meio que ficou uma coisa perdida, né? No tempo, assim. Né? A parte da criação, né, das manobras, cada pessoa criou alguma coisa, entendeu? Por exemplo, o Sivori é um cara que a gente tem o primeiro registro dele, assim, dando um floater, entendeu? Que é uma manobra do surf, né, que você corre em cima da onda. Inclusive, ele foi o primeiro cara a ganhar um campeonato do Índio. O Índio era o cara imbatível, entendeu? Porque, pô, ele tinha um talento, assim, ele tava vários degraus à nossa frente, assim. A gente era tudo moleque, ele já era um cara mais velho. E ele foi o cara que inventou as rasgadas, por exemplo. Ele vinha lá de dentro na onda e, cara, quando a onda proporcionava para ele, ele fazia o bottom turn, assim, e rasgava aquela onda toda, cara. E ninguém fazia aquilo, entendeu? E por conta disso, assim, pelo talento dele, claro, ele ganhou tudo que é campeonato na época, né?
Acho que ele ganhou uns 10 campeonatos assim seguidos, ele não perdia para ninguém. E o Silver é o primeiro cara a bater ele assim numa final, né? Eu tava lá, garoto, assistindo, com um floater, né? Que ele deu um floater e ganhou essa bateria. Por exemplo, o Léo é um cara que criou uma manobra, que trouxe, na verdade, ele não criou, ele incorporou essa manobra ao handsurf, né? Que é o cutback, né? O Léo é o criador do cutback, cara. Principalmente de backside, que você adianta na onda, deixa a espuma lá atrás, e aí você vai lá na frente e faz todo o arco da onda e volta, bate na espuma e continua na onda, entendeu? Isso aí quando ele começou a fazer, inspirado no Tom Curren, né? Que era a manobra clássica do Tom Curren. Cara, quando ele começou a fazer aquilo ali, aí a galera tinha que fazer, entendeu? Era muito assim, porque a gente era muito competitivo, né? Aconteciam as competições e tal, circuito, alagoano, aquela coisa toda. E quando um chegava com uma novidade, assim, uma manobra radical, uma coisa, todo mundo se esforçava para fazer, porque senão você ficava para trás na hora da bateria, né? E, por exemplo, eu sou um cara que eu posso falar que eu criei as batidas de backside, entendeu? Antes de eu começar a tentar isso aí, ninguém fazia essa manobra. Chegava de backside, que é quando você está de costas para a onda, e a onda fechava assim, você não tinha muito o que fazer, ou saía reto, ou furava por trás da onda. E em um certo tempo eu botei na cabeça assim, eu vou tentar fazer uma batida de backside. E eu comecei, cara, eu acho que eu passei uns 2 anos assim, eu ia para a praia só atrás de direita, de onda para direita, para treinar essa manobra, entendeu? Que era descer meio que reto, fazer a cavada lá embaixo e bater de backside na onda aqui, né? Coisa que eu, por exemplo, eu considero essa onda, não é porque fui eu que desenvolvi não, mas é uma das manobras mais difíceis de fazer, entendeu? Porque você faz a cavada e você vai estar de frente para a onda aqui. E não é aquela coisa de você só jogar a mão na onda, como eu tenho visto por aí ultimamente, entendeu? O nego vem na onda e chega, acha que Só vai jogar bate, a mão assim de qualquer jeito e fez uma batida de backside, entendeu? Não é, o seu corpo tem que ir junto, você tem que bater lá em cima, o seu corpo ainda passar um pouco e você voltar para a onda, entendeu? E eu passei uns 2 anos treinando isso, eu botei na cabeça que dava para fazer, né? E quando a galera viu que dava, né? Que me viram acertando, aí o neguinho começou a tentar fazer também. Eu ganhei até um campeonato só de backside lá em Maceió, que quando eu botei ela, quando eu coloquei ela no trilho, assim, a manobra, aí eu, achei as ondas só de backside e ganhei um campeonato só de backside na época, assim. Que foi bem interessante na época. Tá parecendo o Ítalo Ferreira, dando batida o tempo inteiro, dando pancada de backside e ganhando o campeonato. Então, eu queria falar uma parada assim em relação ao índio, né? Que eu faço muito uma analogia, assim, eu considero ele como o Hélio Gracie da parada, entendeu? Porque antes do Hélio Gracie não existia o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ele foi o cara que realmente transformou o que existia na época no que é hoje conhecido no mundo inteiro. E eu vejo o índio na época meio como isso também, assim, sem informação nenhuma de nada, de revista, de TV, de nada, a gente não chegava a nada. Ele criou uma coisa que, não sei, cara, veio da cabeça dele, não sei como foi. Ele criou a pranchinha, né? Criaram a pranchinha e ele começou a surfar daquele jeito ali e que depois aí a coisa se expandiu, vieram outras manobras, né? Eu faço sempre essa comparação com ele, assim. Muito legal. E como é que alguém que está assistindo agora esse episódio, nunca teve contato com o handsurf de Alagoas, poderia começar? Quais são os primeiros passos? Então, o primeiro passo seria adquirir uma prancha do handsurf de Alagoas, né? Porque você vai ver que é diferente das outras modalidades, entendeu? É aquela coisa que eu falei, não se trata de ser melhor e nem pior do que ninguém, isso aí não existe. Mas que é diferente entendeu? Do que eu vejo normalmente pelo mundo afora aí, né? A primeira coisa é adquirir uma prancha do handsurf de Alagoas, nadadeira, né, que você vai precisar, uma de sua preferência. E, cara, ir pra água, escolher um mar pequeno, tem que saber nadar também, claro. Né? Escolher um marzinho pequeno com a espuminha que possa levar você e começar a praticar, cara. Acho que é uma coisa que é prática, né? Você só aprende fazendo, né? Você pode até aprender olhando também, mas
tem que fazer para você sentir como é e desenvolver a sua própria técnica ali, entendeu? E no começo até fazer, de repente, meio que algumas manobras na espuma, não procurar muito parte crítica, né? Que isso também é uma dificuldade, sim, né? cara. Tenta não se preocupar com manobra agora não, entendeu? Esquece manobra. Primeiro você tem que pegar a base da prancha, né, cara? Sentir a prancha. Bom, mas afinal de contas, o que diferencia, na tua opinião, o handsurf de Alagoas do handsurf que a gente vê praticado em todo mundo? Então, essa é uma questão que sempre surge, né? O que é que torna esse handsurf diferente dos outros, né? Assim, na minha visão, cara, a primeira coisa é a prancha. A prancha já é diferente do que existe por aí afora, entendeu? É uma prancha feita através de pranchas usadas, né? O bloco da prancha desencapa e faz o shaper ali e tal. É o mesmo processo da prancha de surf normal. E uma coisa que torna ela diferente, bastante diferente, é a questão do encaixe da mão na prancha, entendeu? Que é uma outra coisa que eu não vejo por aí, assim. Que é um formato de X, né? São duas mangueiras assim em forma de X e você encaixa a mão ali, deixando esse dedo aqui para fora, né? E esse aqui também. Então você tem essa pegada aqui, sacou? É diferente de você estar assim, segurando, e é diferente de você estar assim com esse dedo junto, né? Então acho que aí já existe uma diferença aí, entendeu? E depois vem a questão das manobras, porque como eu lhe falei, as manobras vieram do surf, então no handsurf de Alagoas, o atleta, o praticante, ele consegue dar uma cavada, entendeu? Ele não precisa necessariamente de colar na onda aqui, ele pode fazer essa linha de ir lá embaixo e fazer o bottom turn lá embaixo, subir na onda e desenhar o S mesmo, assim, cravar a bordinha da prancha aqui, fazer o S lá em cima e voltar para a onda, entendeu? Sim. Essa linha de surf diferencia bastante o handsurf de Alagoas de outros handsurfs por aí afora, entendeu? Sim. Essa é uma das diferenças. E manobras, cara, porque a gente consegue, por exemplo, ganhar velocidade e atacar uma junção que vem contrária, entendeu? A gente consegue fazer uma cavada e pegar essa junção de frente com ela e manobrar nessa junção, entendeu? Eu acho que esse conjunto de coisas aí diferencia totalmente o handsurf praticado aqui em Alagoas de outros que a gente conhece aí afora. Mas volto a dizer, não se trata em momento algum de ser melhor ou ser pior do que ninguém, entendeu? Eu sempre dou um exemplo da galera lá do Titanzinho, entendeu? Uma galera que eu respeito bastante lá do Titanzinho, que pega a onda de taubinha, né? E existe toda a cultura da taubinha lá. Nossa, e sou doida tal. pra conhecer também, Pois tirada. Aí, galera, tem que levar ela lá pra fazer uma matéria com vocês aí. Não foi combinado, tá? Não paguei nada pra ele falar isso, meu senhor. Não, mas então, eu sempre dou o exemplo dessa galera, cara, porque rola um certo preconceito, entendeu? Sempre existiu isso. Eu lido com esse preconceito há muito tempo. De chegar na praia com uma pranchinha pequenininha e neguinho ficar olhando assim, pô, o que esse cara vai fazer aí, entendeu? Já me perguntaram se era pra usar nos pés, né? Eu já Existe esse tipo de coisa. Então eu falo sempre assim, pô, como é que você vai chegar pra um cara lá do Titanzinho que pega onda com a taubinha, entendeu? E se amarra naquilo ali, cara, faz altas manobras, é radical pra caramba, e você vai chegar e vai dizer que o seu é melhor do que o cara e tal. Eu acho que não existe isso, cara. Cada um surfa da maneira que quiser, entendeu? Com certeza. Agora, quando a coisa parte para competição, né, a gente tem que deixar bem claro o que é competição e o que é free surf, né? O free surf, cara, se você souber plantar bananeira, você planta bananeira e tá livre, já tá dizendo o nome, entendeu? Agora, a parte da competição, não. Aí existem regras a serem seguidas e tal. Aí é uma outra história, mas... é isso aí. Show. Não, antes de criar o canal, e aí... Isso já tem um tempinho já. Tinha muita gente que falava, né? Ah, você surfa, pega onda. Aí vem aquela coisa, expectativa e realidade, né? Você fala assim, aí a galera já pensa que é de pé, que é já onda gigante, né? Vem aquela coisa toda. Aí eu falo, não, pega onda de body surf, pega onda com a handplane. O que é handplane? Você explica o que é. Ou então tu chega na praia, a galera vê aquele pedacinho lá, seja de madeira ou de outro material, e pergunta, por que serve isso? Pra pegar onda. Ih, brinquedinho de criança e tal, não sei o quê. Pois é, aí vi vocês lá mandando as manobras e fiquei muito curiosa e fui tentar fazer com as pranchinhas de vários lugares que eu tenho. E realmente é muito difícil de você
com essas pranchas. Eu tenho até uma de epóxi que meu pai fez, mas é muito difícil de você conseguir cavar e subir. Não dá, tipo, ela fica totalmente em contato com a água. Por mais que você curve a prancha, ela não consegue fazer a mesma coisa. Que foi o que eu senti de diferente aqui com o Palmar de Alagoas, né? Embora eu esteja aprendendo, eu já senti que se você souber virar, colocando uma pressão certinha, nem de mais nem de menos, você faz a curva. Você tem que praticar, mas você consegue. Diferente dessas. Essa daí você vai tentar na de madeira, fiz até um post uma vez. Para bater, você chega super atrasado. Aí você até dá aquela batida, igual você falou, de bate ali na... É tipo um high five com a crista da onda e vai embora. Mas não é uma batida, é a mesma coisa que o cara do surf só lá encostar o pé, lá com a prancha na crista e voltar. Mais uma vez já me falaram, não, dá sim, é só você ser bom, que você consegue fazer a manobra com a prancha que foi na mão. E na minha opinião não é. Que se eu te der uma prancha agora, seja de plástico, de epóxi, de poliuretano ou de madeira, essas handboards tradicionais, com o velcro aqui ou de segurar aqui, eu duvido que você vai desempenhar a mesma coisa que você faz com o teu palmar. Eu tenho uma certa teoria sobre isso, que eu acho que essas pranchas aí que você falou, elas vieram antes, né? Já existia há muito tempo essa prancha de pegar dessa forma e dessa outra forma e tal. Califórnia, Hawaii, todos esses lugares já existiam desde os anos 70. Mas eu tenho uma teoria de que eles não tentaram surfar como uma prancha de surf, entendeu? Sim. Eles não tentaram fazer as manobras do surf. Eles criaram uma prancha para praticar o body surf, talvez, ter mais velocidade, correr mais na onda, sair dos tubos, entendeu? Porque realmente você, com qualquer coisa que tenha uma aderência, uma né? aderência legal ali para você... Faz você voar Qualquer ali. coisa que deslize, né? Então é uma você vai bandeja embora. de restaurante, Entendeu? Então, eu penso dessa forma. Eu acho que eles não tiveram, talvez, a ideia que a gente teve aqui de imitar as manobras do surf, entendeu? Talvez eles hoje teriam um surf diferente, não sei. Ou se a curtição é aquela mesmo, de correr na onda de boa, dar os parafusos. Pode ser entendeu? também. Falando em mídia, você até me mostrou várias reportagens que tem, várias publicações em jornal, cartazes, bastante coisa, bastante material. E parece que naquela época, nesses anos passados, era uma coisa que a galera era muito fissurada, tinha aquela coisa de noticiar cada vez mais. E hoje a gente tem outros recursos além do meio impresso. Não tem mais só o jornal. Hoje as pessoas acessam muito mais o jornal eletrônico, o Instagram, o Facebook, né, as mídias sociais. E por que parece que tem uma lacuna nesse tempo? Antes ali, 94, 80 e pouco, tem muita divulgação. De repente parece que chegando nos anos 2000 dá um break, vai parando e agora volta de novo. Então, muito por causa disso que você falou, das redes sociais, né? Eu acho que, assim, há tempos atrás a gente meio que pedia por favor, assim, para sair uma matéria nossa, entendeu, cara? Nos grandes jornais aí de circulação, entendeu? Era meio assim, pô, ninguém dava muita bola, assim. Claro que existem matérias de jornal desde os anos 80, mas aquela coisa, você tinha que muito meio que pedir lá, por favor, aquela coisa de, sabe, cara? E hoje tem essa facilidade de você criar uma página para o esporte, uma página pessoal, e você ali divulgar o próprio seu próprio trabalho, seu próprio movimento ali. Eu acho que parte muito disso, mas a gente sempre teve, não posso ser injusto assim, a gente sempre teve um apoio legal da mídia, entendeu? Mas com muita insistência, sabe? Pedindo muito para publicar alguma coisa nossa e tal, mas tudo bem, faz parte do jogo, né? E eu tô sabendo que agora você vai se mudar, você vai sair do Brasil, vai morar fora. Qual que tá a tua expectativa em relação ao windsurf de Alagoas no exterior? Como que você acha que pode acontecer esse esporte lá fora de alguma forma? Porque as pessoas veem as fotos, veem os vídeos, mas ver pessoalmente é outra história. Ver você surfando é outra coisa, ver a pranchinha nas mãos é outra história. Então, assim, a minha expectativa é de poder mostrar o esporte, né? Na verdade, porque eu acredito que na Europa, por exemplo, acho que ninguém tem uma prancha dessa, entendeu? A expectativa é de mostrar mesmo, de apresentar, de surfar com a galera, de conhecer uma galera, entendeu? Eu tô indo morar na Itália, não vou ter muito surf lá, mas eu vou estar perto ali
de França, de Portugal, entendeu? Estou em contato com uma galera legal de Portugal aí. Massa. E eu quero me juntar com essa galera, me associar o que eu puder lá, de associação, de tudo que eles tiverem lá. Eu quero participar, entendeu? Pode ser de body surf também, eu pego onda de body surf. Mas a questão é que o esporte está indo comigo, né? Mesmo eu estando indo para um lugar que eu não vou ter muito surf, mas eu sei que a qualquer momento eu... Eu surfava até na neve. Pegava uma galera pra amarrar pra pranchinha num cabo e pedia pra puxar, inventava. Dá até um episódio isso aí. Aí, pô, você dá um episódio. Tá vendo? Tudo dá um episódio. Assim, pra um cara que passou 32 anos, né, cara, surfando, né? Você ficar meio longe da praia, disso tudo aqui, eu acho que vai ser um pouco complicado essa parte aí. Mas por outro lado, eu vou ter uma oportunidade de mostrar o esporte em Portugal, na França, no Marrocos, na Espanha, onde eu puder ir. Enquanto eu conseguir surfar, eu vou levar o esporte aí para mostrar. Com entendeu? certeza. E eu tenho uma pergunta agora de curiosidade, né? Já que o nome do canal é Ela no Mar, eu sou uma mulher, tem um público feminino, tem pessoas que acompanham esse canal que são mulheres. Tá, beleza, a Handsurf de Alagoas, tem os pioneiros, tem o Silvery, tem você, tem o Léo. Tem o Neno lá na questão da oficina. E mulher, tem nesse esporte? Já teve alguma vez? Cara, já teve. Teve uma época que, inclusive, era uma amiga minha que me viu surfando, ela já surfava de bodyboard. E um certo dia ela pediu minha prancha assim para pegar onda, né? Eu saí do mar, ela, pô, deixa eu pegar umas ondinhas com essa pranchinha aí. E eu falei, vai e tal, tem cuidado, mas vai. E aí, quando eu olho assim, tava me arrumando na praia, que eu olho de repente assim, ela tava correndo a onda certinha, entendeu? Botou na linha e foi embora. Eu falei, caramba, velho, ela tem a manha, acho que ela dá pra praticar, entendeu? Aí a gente fez amizade, cara, eu mandei fazer uma pranchinha pra ela, a Aline, o nome dela, Aline Pedrosa. Legal. E, pô, eu ensinei ela um bom tempo aí a pegar onda, coloquei ela nas competições. Ela ganhou de muito marmanjo aí em Maceió, na Iniciantes, né? Na época que tinha categoria Iniciantes. Ela ganhou de muito marmanjo aí. Eu dizia pra ela, pô, faz o parafuso que você sabe lá. Pega a onda, dá parafuso, não tenta fazer nada demais não. Mas assim, de um modo geral, não sei, não tem muita mulher praticando não. Eu conheço umas minas lá do Sudeste, né? Bia Amaral. Mas que não praticam handsurf de Alagoas. Mas praticam body surf, tá. entendeu? Eu acho que talvez o body surf seja mais fácil pra mulherada praticar aí. Mas é uma pena, eu queria que tivesse cheio de mulher dentro d'água surfando. Fica mais bonito, né? Fica mais florido o negócio. Menos gritaria, né? E você, como um dos fundadores do esporte, um dos pioneiros do handsurf de Alagoas, o que você vislumbra para daqui a alguns anos? Como é que você quer enxergar o esporte para daqui a um tempo? Pô, assim, a gente vem há muitos anos em busca de um reconhecimento, entendeu? Um reconhecimento da origem do esporte, enfim, do esporte em si como uma coisa única, né, cara, que surgiu aqui. E como eu lhe falei, eu adoraria saber que em outros lugares alguém faz a mesma coisa que a gente faz aqui, entendeu? E eu venho nessa busca já há muito tempo, desde quando surgiu a internet, né? Eu espero que o esporte evolua, mais pessoas pratiquem o esporte, conheçam o esporte. A gente hoje vive um momento bem legal assim, porque o esporte finalmente está saindo de Alagoas, entendeu? Isso sempre foi uma certa dificuldade nossa, porque, pô, se é uma coisa que a gente só faz aqui, então como é que a gente podia competir com os caras de Pernambuco, com os caras do Ceará, entendeu? Se lá não tinha isso, entendeu? Então agora tá rolando no Rio Grande do Norte, tem uma galera legal com as pranchas daqui, no Ceará, enfim, na Bahia. E assim, cara, eu só queria dizer que as pessoas às vezes confundem um pouco as coisas, mas o esporte ele não tem dono, entendeu? Acho que eu penso dessa forma, a partir do momento que ele foi criado, ele não tem dono, nem o próprio índio, se tivesse vivo hoje, ele poderia dizer que ele é o dono do esporte, ele poderia dizer que ele criou, mas o esporte ele meio que tem vida própria e ele se propaga por ele mesmo, assim, entendeu? Qualquer pessoa pode pegar uma pranchinha de handsurf, calçar uma nadadeira e praticar o esporte, né? Assim, ele não tem dono, mas ele tem uma história, entendeu? Ele tem uma tradição, ele tem pessoas que criaram,
né? Porque, pô, você acha que a galera que está chegando agora, assim, né? Acha que isso aí já estava tudo pronto, cara, sabe? Que já se fazia isso e tal. Não, alguém foi lá e Testou, criou né? aquilo ali, entendeu? Isso não existia antes da gente, ou até hoje a gente não sabe. Pode ser que apareça na internet aí alguém falando que já fazia com essa mesma prancha em tal lugar. Mas vai ter que provar. Entendeu? E até assim, mesmo que exista, eu ainda acredito que a gente criou, porque na época a gente não sabia que existia. A gente não chegava revista, não chegava nada aqui. Às vezes chegavam uns amigos do Rio trazendo umas fitas de VHS com programa real e tal. Então ali a gente tinha contato com o bodyboard, com o surf, entendeu? Mas com o body surf e principalmente o handsurf quase nada. Então a mensagem que o futuro que eu espero é que o esporte ganhe o mundo aí, cara, que mais pessoas se amarrem em pegar onda com essa prancha e busquem fazer essas manobras, né? Desenvolver essas manobras. E essa coisa, o esporte ele não tem dono, mas ele tem uma história, entendeu? E essa história eu acredito que merece ser reconhecida primeiramente e sei lá, reconhecida e respeitada, entendeu? Massa, show. Muito legal ter você aqui no programa, né? Contar essa história toda. Pô, muito bom ter você aqui em Alagoas com a gente, cara. Participou aí, tá uma semana com a gente aqui. E você é sempre bem-vinda, volte sempre, a casa é sua aqui. Massa. Assim como da galera do body surf aí, Com em qualquer certeza. lugar do mundo, que quiser vir, Vai se as amarrar portas estão aqui no abertas. Pico, né? Com certeza. Essa praia aqui proporciona momentos incríveis. Muito massa ter conversado com você. Então eu espero que quem esteja assistindo tenha gostado do episódio. Propague esse vídeo, né? Porque uma das formas das pessoas conhecerem o esporte é propagando esse tipo de conteúdo para saber cada vez um pouquinho mais. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, escreve nos comentários o que você achou, se o cara mandou bem aqui, se ele tem futuro de frente para as câmeras. E lembra de se inscrever no canal, beleza? Quer deixar também o Instagram aqui do Handsurf Clube, seu Facebook? Então, a galera procura no Instagram, tá lá, no Instagram eu tô lá como Mariano Surf e Facebook como Alberto Mariano, tem as mídias do clube aí, Handsurf Clube, é só a galera procurar que acha. Show. Então é isso, galera. Aloha!